precisamos focar nas coisas que vêm do alto e não nas coisas da terra. Amém? Por isso, deixei o tema já aí fixado para vocês que estão aqui agora e para vocês que vão entrar depois. Adultério. Adultério. Isso não é tema muito mencionado, isso não é muito tema de ministrações, de pregações, as igrejas dificilmente falam sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto doloroso, é um assunto difícil, é um assunto complicado e principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo em que muitos se assustam. Por quê? Porque é um tema difícil. É um tema meio tabu na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. E Deus tem ministrado o meu coração sobre esse assunto, porque há alguns meses, eu fiz uma live aqui no Instagram e também coloquei no YouTube com o tema adultério. Foi um vídeo muito assistido. Foi muito visto esse vídeo. Engraçado, não é o tipo de vídeo que as pessoas compartilham por conta do tema, mas é um vídeo que as pessoas assistem muito, né? E por esse motivo também quero falar sobre esse assunto com vocês, que estão aqui agora e que vão chegar depois. E da internet aqui tá ótima, não está travando, deve ser a sua internet aí, porque eu tô na melhor internet da minha casa aqui para poder fazer essa live para vocês. Então, espero que melhore aí, tá bom? E você que tá aqui agora, você que vai chegar depois, fique de olho, vamos começar o tema. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Oi, Aninha, Patrícia, minha amiga Patrícia, Leandro, Alencar, Mona Lisa, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no segundo livro de Samuel é um profeta que eu amo profundamente. No capítulo 11, fala sobre Davi e Batseba. Davi e seu adultério com Batseba. Você conhece essa história? Pode ser que sim. Acredito que sim. É um assunto muito comentado entre as pessoas, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem fervoroso, Davi era um homem que realmente buscava Jesus, Davi era um homem que realmente tinha uma vida com Deus, Davi era um homem de responsabilidades, Davi era um homem muito querido. Então, assim, nós estamos falando de um homem que eu particularmente amo profundamente, eu amo Davi, me espelho em muitas coisas que Davi fez. Admiro a entrega dele, né? A entrega de Davi, a busca de Davi. E eu acredito que ele foi um homem muito usado por Deus. Mas aqui, no capítulo 11, no segundo livro de Samuel, a gente começa a ouvir a seguinte história, a partir do verso 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, ou seja, no tempo em que os reis costumavam ir batalhar, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, ou seja, o rei Davi não foi, ele enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Vamos lá. Aqui a gente já começa a entender que era tempo de guerra, era tempo em que os reis costumavam seguir, eles iam para as guerras, eles iam guerrear. Era tempo em que estava havendo luta travada, era um tempo em que o rei precisava estar junto do seu exército para guerrear e para lutar. E nós vemos que no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi decidiu não ir. E por que Davi decidiu não ir? Porque Davi podia fazer o que ele quisesse, ele era rei, ele mandava e desmandava. Davi possivelmente estava cansado, Davi possivelmente estava sobrecarregado, ou Davi estava simplesmente querendo descansar e ter um tempo de paz, tranquilidade. Davi poderia estar naquele dia como quando às vezes nós estamos, né, em que a gente quer sentar no sofá, assistir Netflix até a hora que a gente quiser, comer pipoca, comer brigadeiro, né? Nós temos esses dias. Eu tenho esses dias na TPM, fora da TPM, né? Quando eu tô muito cansada, eu gosto de chegar em casa e assistir, por exemplo, Chaves, porque Chaves não vai me fazer pensar.
É algo tão bobo, né? Que você não tem que ficar pensando pra assistir. Você simplesmente assiste e não pensa em nada. Ou então alguma série ou algum filme que mostre a vida de adolescentes na escola. Por quê? Porque é algo que eu não vou ter que pensar muito. Isso não vai me tirar muita responsabilidade. Eu não vou ter que ficar raciocinando para assistir, né? Embora eu goste de filmes inteligentes, não sei se você gosta, mas eu gosto de filmes que falem sobre a mente. Tô assistindo uma série maravilhosa agora que fala sobre alguns problemas emocionais que algumas pessoas têm e gosto muito, mas só vou indicar essa série quando eu acabar de assistir. Mas quando eu tô cansada, eu gosto de assistir uma coisa que me faça descansar a mente. Então Davi podia estar cansado, Davi podia estar sobrecarregado, Davi podia estar querendo ficar em casa, ficar de boa, né? Ficar curtindo um sofazinho, ficar curtindo um banho especial, ficar curtindo óleos especiais, né? Passando no corpo óleos especiais, enfim. Davi podia estar naquele dia que ele queria massagem, que ele queria um cuidado especial. Entretanto, a gente leu, que era no tempo e no período em que os reis costumavam ir para a guerra. Mas Davi não foi, ficou. Verso 2. Um dia, né, após o almoço, né, ou seja, Joabe estava na guerra, o seu exército estava na guerra e Davi estava em casa. E um dia, após o almoço, ou seja, Davi estava com o bucho cheio, Davi estava bem alimentado, Davi estava descansado, Davi estava tranquilo. Estou falando isso para a gente entender que a gente tem mania de falar que fulano errou porque estava muito sobrecarregado. Fulano errou porque estava trabalhando demais. Fulano errou porque não teve um tempo de descanso. Entretanto, a gente vê aqui que Davi estava descansado. Davi, ele estava em casa tranquilo. Davi tinha acabado de almoçar. Verso 2. E um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, ou seja, tinha dormido também. Então Davi estava de férias. Sabe quando você está de férias? Davi tinha comido, Davi tinha dormido, Davi estava tranquilo. Tinha dormido um pouco e foi passear. Foi passear no terraço do Palácio Real. E do terraço, Davi avistou uma mulher que banhava-se. E homem, quando vê mulher bonita, já olha de novo, né? Os crentes que estão aqui, os homens casados que estão aqui. Pode ser que você veja uma mulher bonita. E muitas mulheres são bonitas. E que bom que existem mulheres bonitas e homens bonitos também, né? Deus nos deu olhos para que a gente possa enxergar. Glória a Deus por a gente ter visão. Mas a gente pode olhar, por exemplo, eu mulher posso olhar e ver que tem um homem bonito. Mas eu posso não olhar de novo. Eu posso não continuar olhando. Eu posso sair daquele ambiente. Né? Eu tenho várias opções, assim como Davi tinha várias opções. Ele viu que Batseba estava tomando banho, ele viu que era uma mulher bonita, ele viu que era uma mulher atraente, mas ele poderia não ter continuado olhando. Entretanto, ele continuou. Ele olhou, gostou do que olhou e continuou olhando. Tá aí a diferença, hein? Tá aí a diferença. Então, você que é homem, você pode olhar e ver que tem uma mulher bonita, mas você pode não continuar olhando. Você pode escolher não continuar desejando. Você pode escolher, é uma escolha que nós fazemos. Deus nos deu liberdade e livre arbítrio para isso, para que a gente não seja dominado pelas emoções, para que a gente não seja controlado pelas outras pessoas, mas para que a gente seja controlado pelo Espírito Santo. E tô falando isso também porque nós estamos agora num tempo de muita manipulação. É um tempo de muita manipulação. E eu tô num nível de cansaço emocional, assim, com pessoas manipuladoras, que eu tô bem sem saco e sem paciência para pessoas manipuladoras. Porque cada dia que passa, a gente vê o quanto algumas pessoas são extremamente manipuladoras. Elas querem que você vista o que elas querem, elas querem que você coma o que elas comem, elas querem que você seja como elas são, elas querem dominar a sua vida. Então, muito cuidado com pessoas dominadoras, muito cuidado com pessoas manipuladoras. Preste atenção. Existem pessoas que não são suas amigas, existem pessoas que elas querem dominar e controlar a sua vida. E existem pessoas que têm certo poder e certa influência.
E elas vão usar esse poder e essa influência para tentarem te convencer que você tem que viver a vida conforme elas querem que você viva e não conforme Deus quer que você viva. Então, muito cuidado com pessoas dominadoras e manipuladoras. Guarda isso. Muito cuidado com pessoas manipuladoras. Muito cuidado com pessoas dominadoras, tá bom? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a prisão. Então, não se deixe prender em nenhum jugo de manipulação ou de dominação que algumas pessoas fazem. Preste atenção. E por que eu digo aqui? Davi estava descansado, Davi estava tranquilo, Davi estava de férias, Davi não foi para a guerra, né? Mandou Joabe, mandou o seu exército para a guerra, mas Davi não foi. Davi estava no palácio, Davi tinha comida boa, Davi dormia bem, Davi tinha uma cama maravilhosa, Davi devia ter uma rede maravilhosa, Davi podia pedir frutas a hora que ele quisesse, a melhor comida a hora que ele quisesse, porque ele tinha servos que trabalhavam para ele tinha servas que trabalhavam para ele. Entretanto, Davi viu que aquela mulher, Batseba, ela estava se banhando, ela estava tomando banho. E quando ele olhou aquela mulher se banhando, ele viu que era uma mulher muito bonita. E como eu já disse aqui, nós podemos olhar um homem muito bonito, nós podemos olhar uma mulher muito bonita, mas daí a olhar novamente ou a continuar olhando são outros 500. Né? Essa é uma decisão que nós tomamos. Eu posso olhar, percebi que tem um homem bonito, posso virar o olho. Ele é bonito? Qual o problema de você assumir que existe uma pessoa bonita? É bonito, sim, é bonito. Mas eu posso escolher se eu continuo olhando pra ele ou não, né? Eu posso escolher se eu vou sentar no sofá pra conversar com ele abobrinhas ou não, né? Eu vejo que muitas pessoas ficam dando brechas em áreas que não devem dar brechas, né? Eu vejo muitos homens casados que conversam demais com mulheres desnecessariamente. Eu vejo muitas mulheres casadas que ficam de muita conversinha com homens que também são casados. Eu vejo muitas pessoas que estão dando brechas desnecessárias. Muitas pessoas que estão abrindo buracos que não devem abrir. Preste atenção nas oportunidades que você tem criado, porque em muitos momentos nós não estamos apenas vendo oportunidades, nós estamos criando oportunidades para fazermos o mal. E olha, o diabo está aplaudindo isso e amando isso profundamente. Então aqui Davi viu que a mulher era muito bonita. Verso 3. Davi então desejou saber quem era aquela mulher. E ao se informar, ele soube que o nome dela era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Ou seja, Davi soube que aquela mulher muito bonita era casada. Isso já estava implícito. Ele já soube nas primeiras linhas, na primeira informação que ele recebeu, que ela era casada. Então, guarde isso aí no seu coração. Existem pessoas que são casadas e pessoas que são casadas não são presente de Deus para a sua vida. O casado já tem a sua esposa. A casada já tem o seu marido. Então, assim, isso é fácil de se perceber. Alguém casado dificilmente vai ser um presente de Deus para você. Muito pelo contrário, alguém casado vai ser uma cilada do inimigo para sua vida. Claro, existem exceções, por exemplo, a mulher era casada com um cara muito abusivo que batia nela. Eu não vou falar para uma mulher que apanha do marido continuar insistindo nesse casamento. Eu não vou falar para uma mulher que foi estuprada pelo marido. Eu não vou falar para uma mulher que é traída constantemente, que o marido tem várias amantes, que ela tem que continuar e perdoar. É uma escolha dela. Ela pode perdoar. Ela tem a escolha de perdoar. E que bom se ela conseguir perdoar. E que maravilha é se esse marido realmente mudar. Ou se essa esposa realmente mudar. Porque tem mulheres traindo mais que homens também. Então, glória a Deus se essa pessoa realmente mudar. Mas se essa pessoa não mudar e continuar com a mesma vida e a pessoa decidir separar, é uma escolha que ela tem. Agora eu estou falando sobre casamentos que não tem motivo para se separarem. Casamentos em que tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E as pessoas criam situações achando que o marido da outra é presente de Deus pra você. Achando que a esposa do outro é presente de Deus pra você. E isso não é verdade, gente. Não é verdade. Então Davi soube que Batseba tinha um marido. Davi soube que Batseba era casada. Mas Davi tinha poder.
Davi tinha autoridade, Davi tinha pessoas sob o seu comando. Davi tinha comida na hora que ele queria, Davi tinha dormida na hora que ele queria, Davi tinha as pessoas que ele queria. E por que eu tô falando isso pra vocês? Volto a dizer, cuidado, estamos num tempo de muita manipulação, estamos num tempo de muita dominação. Preste atenção nas amizades que você tem. Existem pessoas que não são amigos, existem pessoas que não são amigas, existem pessoas que querem dominar e controlar a sua vida. Preste atenção. Mas claro, existem amigos de verdade, existem pessoas que nos amam de verdade, que respeitam a nossa opinião e que querem também ter as opiniões respeitadas, e existem amizades equilibradas, e existem relacionamentos equilibrados, e glória a Deus por esses relacionamentos equilibrados. Então, vamos buscar relacionamentos saudáveis para nós, vamos buscar relacionamentos sadios, tá? Então aqui, verso 4, Davi soube que Batseba era casada. Mas aí então Davi mandou que trouxessem Batseba para ele. Ieda, Neusa, Jéssica, paz do Senhor. Então, Davi mandou que trouxesse Batseba para ele. E ele teve o quê? Relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. E o que isso quer dizer? Daiane, Maria, Neusa, o que isso quer dizer? Quer dizer que Batseba, ela havia estado no período menstrual, havia acabado o período menstrual. Ou seja, no período menstrual, a mulher não costuma ter relação sexual com o marido, né? Eu não sei se você menstruada gosta de ter relação sexual com seu marido, eu não, tá? Mas aí, tudo bem, você quem sabe. Mas o costume judaico era que o homem e a mulher não tivessem relações sexuais no período da menstruação da mulher. E essa palavra vem nos dizer que ela tinha acabado de concluir aquele período menstrual. O que significa que ela não tinha feito relação sexual com o marido dela. Ela não estava se relacionando sexualmente com o marido dela porque estava menstruada. O que vem a dizer, o que vem explicar o que aconteceu logo em seguida. O que aconteceu logo em seguida? Verso 5. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi contando-lhe: eis que estou grávida. Ou seja, aquela mulher não tinha feito sexo com o marido dela, acabou de passar um período de purificação, ou seja, o período menstrual em que ela não estava tendo relação sexual, não tinha tido relação sexual com o marido dela, mas teve relação sexual com Davi, e ela engravidou de Davi. Isso vem nos garantir que o filho era de Davi, o filho não era do marido dela, o filho era de Davi. Então, verso 6, diante dessa notícia, Davi mandou essa mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quem era Urias, minha gente? Quem era Urias? Urias era o marido de Batseba. Então, Davi havia tido relação sexual com Batseba, esposa de Urias. Davi soube que aquela relação que ele tivera com Batseba, fez com que ela engravidasse. Ou seja, Batseba tinha um filho na barriga que era do rei Davi. O rei Davi, sabendo disso, mandou chamar Urias urgentemente. Para que ele mandou chamar Urias? Para contar para Urias o que estava acontecendo? Para contar para Urias: Urias, errei, te traí, você é fiel ao meu exército, você é fiel à minha vida, mas eu fiquei com a sua esposa. Não, Davi não chamou Urias para assumir o que havia feito. E nós estamos num tempo em que as pessoas elas fazem e não assumem o que fazem. Nós estamos num tempo em que as pessoas elas traem e elas escondem o ato. Enquanto podem, elas vão continuar escondendo. Enquanto podem, elas vão continuar enganando. Enquanto podem, elas vão continuar dizendo que não fizeram. Elas vão continuar negando. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Preste atenção. Nós estamos num tempo em que muitas coisas que estão encobertas, mascaradas, vão ser desmascaradas. Nós estamos num tempo em que muita manipulação está surgindo, muita traição, muito adultério, e Deus está mostrando, porque Deus está passando uma peneira sobre a terra. E por que Deus está mostrando? Porque Ele dá tempo para o arrependimento. Se Deus está mostrando, fique feliz, não fique triste não. Se Deus está mostrando o ato de muitas pessoas, os nossos atos, os atos de muitos de nós, porque nós podemos não ter este problema, mas podemos ter outros, né? E se Deus está escancarando e mostrando os nossos pecados, é porque Ele quer nos curar, é porque Ele está nos dando tempo para que a gente se arrependa. Então glória a Deus por isso. Se Deus está dando tempo para o arrependimento, é porque Ele nos ama. O pai corrige o filho a quem Ele ama. Então glória a Deus por isso. Se Ele está mostrando, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então aqui a gente vê que Ele mandou chamar Urias. Envia-me Urias. Por quê?
porque ele havia engravidado a esposa de Urias. Então envia-me Urias urgentemente. Urias chegou. Quando Urias chegou, Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem e como estava se desenrolando a guerra, né? Aquele leriado todo, né? Aquela história toda, né? E aí, Urias, como é que tá a guerra? Encheção de linguiça, né? E aí, meu amigo Alexandre, Geniane, Maiara... Davi começou a perguntar para Urias: Urias, como é que tá a guerra? Tá tudo bem? Sabe quando você tem uma coisa difícil para contar, mas não pode contar? Não sabe como contar ou não quer contar? E aí você começa aquela historinha mal contada? Você começa com perguntinhas bobas, né? Encher linguiça. E aí, Urias, como é que tá a guerra? Como é que tá o exército? A guerra tá boa? Né? Sabendo ele que havia ficado com a esposa de Urias e Urias estava lá lutando na guerra por ele e pelo povo dele. Né? Então Davi foi extremamente traiçoeiro. E eu tô falando de um cara que eu amo, um cara segundo o coração de Deus, tá? Segundo o coração de Deus. Aí, depois, verso 8, ele dispensou Urias, ou seja, ele não falou para Urias: oi, Janaína, estamos aqui no live. Ele falou para Urias: vai embora, Urias, né? Dispensou Urias e recomendou: agora vai, Urias, pois para tua casa. Urias, vai para casa. Urias, lava os teus pés. Urias, procura descansar um pouco, Urias. Ou seja, Urias, vai para casa, lava os pés, descansa um pouco. Olha o rei Davi dizendo: olha, Urias, eu tava aqui descansado, vi sua esposa tomando banho, né? Achei ela muito bonita, fiquei com ela. Não, Davi não disse isso. Davi disse: Urias, vai pra casa, lava os pés. Ou seja, se é pra lavar os pés, Urias, é porque vai tomar banho, vai ficar cheirosinho pra esposa, né? Maridos, fiquem cheirosos pras esposas, esposas fiquem cheirosas pros maridos, tá? Então, Davi esperto, muito esperto, porque Davi era um homem muito esperto. Ele disse: Urias, vai pra casa, toma banho, lava os pés, fica cheirosinho e vai descansar um pouco. Ou seja, Urias, vai ficar com a tua esposa. Por quê? Porque Batseba já estava grávida. Então, se Urias ficasse com ela, o filho ainda poderia ter sido atribuído a Urias, né? Poderia dizer que o filho era de Urias, né? Porque fazia pouco tempo ainda. Acontece que, assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Olha que rei esperto. Não conta que pegou a mulher dele, não conta que traiu, mas manda Urias pra casa pra ficar com a esposa, pra dizer que o filho era dele, e ainda manda um presente pra Urias. Ou seja, Urias, olha como eu sou um rei bom. Olha como eu gosto de você, Urias. Olha como eu cuido de você, Urias. Olha como eu amo a sua família, Urias. Olha como eu cuido de você e da sua esposa, Isadora, Jorge, Edilane, Milene. Olha como o rei Davi era maravilhoso. Olha que homem generoso, gente. Ainda manda um presente da parte do rei para ele. Recebe esse presente aí, Urias. Verso 9. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Informaram então a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para tua casa, rei? Urias, por que você não foi para casa, menino? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para minha casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Olha que lindo. Urias escuta do rei: vai pra casa, lava os teus pés, toma banho, fica com a tua esposa. Que coisa linda, que rei maravilhoso. Que rei bondoso, não é mesmo, gente? O rei bondoso. A gente tá num tempo de muitas falsas bondades, de muitas falsas amizades, de muitos falsos profetas. Preste atenção. E o rei Davi mandando Urias, ingênuo, pra casa. Vai pra casa, Urias. Vai pra casa, queridão. Cuida da tua esposa, fica com ela. Oi, Gabi, que saudade, amiga. Vai pra casa, Urias. Urias não foi. Urias não foi porque Urias era fiel. Urias era leal. Urias, ele realmente servia ao rei. Ele realmente servia aquele povo. Ele realmente amava aquele povo. Ele realmente cuidava, dava vida por aquele povo. Então, na cabeça de Urias, que era leal, era totalmente sem lógica ele ir para casa descansar, ficar com a esposa dele enquanto o povo estava lutando na guerra. Enquanto o povo estava travando uma guerra ali, ele ir para casa descansar, para ele era um absurdo. Por quê? Porque Urias era muito fiel, Urias era muito leal, um amigo leal. Gente,
Amigo leal, isso é raro hoje em dia. Se você tem uma amiga leal, se você tem um amigo leal, valorize essa amizade, valorize esse relacionamento, porque isso é cada dia mais raro, está cada dia mais difícil de se ver hoje em dia. Então, Urias era este homem fiel e leal. E ele pensa, como que eu vou comer e beber? Como que eu vou dormir com a minha esposa? Como que eu vou ficar no bem bom enquanto os meus amigos estão dormindo ao relento, estão passando fome, estão enfrentando uma guerra? Como eu posso ir para casa? Né? Diante disso, verso 12. Davi ordenou a Urias, fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Ou seja, Urias, tá bom hoje, mas amanhã você vai pra casa ficar com a sua esposa. Por quê? Porque Batseba já estava grávida. Davi sabia que ela já estava grávida. Davi sabia que ele era o pai. E Davi sabia que Urias tinha que ficar com a esposa pra dizer que o filho era dele, não de Davi, né? Gente, olha como o ser humano consegue ser traiçoeiro. Olha como o ser humano consegue ser enganoso. Olha como o ser humano consegue ser mentiroso. Olha como nós conseguimos enganar o outro. Olha como nós em diversos momentos tomamos o marido do outro, tomamos a esposa do outro, tomamos o namorado da outra. Olha como nós somos. Isso é o nosso pecado. É a nossa carne maldita. Nós somos assim. Nós somos terríveis. E sem Jesus, minha gente, não tem nem chance pra gente. Sem Jesus, a gente é bosta. É essa a verdade. A gente não vale nada sem Jesus. Aí, assim, Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia todo e à noite seguinte ele não foi para casa, não ficou com a esposa. Davi, então, o convocou, o convidou para comer e beber fartamente em sua companhia e à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca. Todavia, não foi para sua própria casa. Ou seja, mais uma vez, Davi foi lá e chamou Urias. Urias, meu amigo querido, né? Urias nem sabia que Davi tinha pego a esposa dele, mas Urias lá todo ingênuo foi, nossa, o rei Davi me chamou para comer com ele, o rei Davi me ama, o rei Davi cuida de mim, o rei Davi é meu amigo, né? Cuidado com quem você diz é meu amigo, é minha amiga, preste atenção, preste atenção. E o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, viu? E um dos homens que eu mais admiro na Bíblia, mas olha como ele errou profundamente com um amigo leal chamado Urias. E aí, Urias não foi para casa, ou seja, Urias novamente não ficou com a esposa, ou seja, os dias iam passando, a barriga ia crescendo, Batseba já estava grávida, Davi, o rei, era o pai, Urias não sabia que tinha sido traído, Urias não sabia que a esposa estava grávida do rei Davi, né? Urias não tinha noção do que estava acontecendo, Urias simplesmente achava que o rei era bondoso com ele, que o rei era maravilhoso para ele, que o rei amava profundamente ele, entendeu? Olha isso. Fran, eu comecei tem uns minutinhos, tem meia hora, mas vai mais um tempinho ainda, fica aí. E aí, né, Davi não conseguiu cumprir o que ele queria, porque Davi queria que Urias ficasse com a sua esposa para dizer que o filho era dele, mas Davi não conseguiu, ou seja, Davi tentou tapar o sol com a peneira, mas não deu certo. Davi tentou enganar, mas não deu certo. Davi tentou ludibriar, mas não deu certo, né? Verso 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e enviou por intermédio do próprio Urias. Olha o que Davi fez. Davi viu que não deu jeito. Davi viu que não deu certo mandar Joabe para casa ficar com a esposa, não deu certo alimentar Joabe, não deu certo dar presentes para Joabe, não deu certo mandar ele lavar os pés e ficar com a esposa. Já que não deu certo, então, olha Davi pensando, olha a gente pensando, olha como nós somos capazes de sermos extremamente traiçoeiros, falsos e mentirosos. Olha Davi. Então, já que ele não vai ficar com a esposa dele, né? Eu tô tentando tanto, já que esse menino não me ouve, não vai ficar com Batseba, né, que já tá embuchada porque eu embuchei ela, então já que ele não vai me ouvir, então vou fazer o seguinte, ele escreveu uma ordem, enviou pelo próprio Urias, e Urias, que era muito fiel, entregou o bilhete para Joabe, chefe do exército. E neste bilhete, ele dizia bem assim para Joabe, Joabe, coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retirem-se. Deixe ele só, a fim de que ele seja ferido pelo inimigo e venha a morrer no campo de luta. Você entendeu o que Davi mandou fazer? Davi viu que não tinha jeito. Davi viu que Urias ele não ia para casa, não ia ficar com a esposa. Então ele falou assim, é o seguinte, então o único jeito é que Urias morra, porque se Urias morrer, ele não vai descobrir a minha traição. Se Urias morrer, ele não vai saber que eu engravidei a própria esposa dele. Se Urias morrer, ele não vai descobrir que eu sou um falso amigo. Na realidade, eu sou um falso amigo, mas se ele morrer, ele não vai descobrir que eu sou esse falso amigo.
Verso 16. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais dos exércitos, isso é, dos servos do rei Davi. E morreu também quem? Urias, o Heteu. Logo depois desse evento, Joabe mandou entregar a Davi um relatório detalhado sobre a batalha e deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar, por que vos aproximaste tanto da cidade para lutar? Não sabias que iriam lançar seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. O mensageiro partiu e, assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que havia trazido, conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto da muralha e tombaram alguns oficiais do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. E sabe qual foi a mensagem, a resposta de Davi? Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse infortúnio, com essa tristeza, com essa morte. A espada mata um ou outro, mata este ou aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e extermina, encorajando-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. O que isso vem dizer pra gente aqui? Davi viu que Urias não ia ficar com a esposa. Davi percebeu que Urias, que era tão fiel a ele, jamais deixaria os colegas, os amigos no campo de batalha para ir se deitar com a sua esposa. Urias jamais deixaria a guerra, a batalha travada para ir dormir em casa tranquilamente, como o rei Davi havia feito. Porque eu li no primeiro verso aqui que o rei Davi, no tempo em que os reis iam para a guerra, ele resolveu ficar no palácio tranquilo e calmo. Urias não era como ele. Urias era diferente. Urias disse: não vou para casa ficar com a minha esposa numa boa enquanto os meus amigos estão na guerra. Davi então percebeu que Urias não ia voltar para casa, não ia ficar com a esposa. A mulher já estava grávida, o filho seria de Davi, o filho era de Davi. Ele ia acabar descobrindo, Urias ia acabar descobrindo que Davi estava traindo, que Davi era um traidor. Então, para não ser descoberto, o que Davi mandou fazer? Mata Urias. Manda um recado pelo Joabe, para entregar para Joabe, pelo próprio Urias. E Urias era tão leal, exatamente, Vânia. Urias era tão leal que ele entregou o bilhetinho bonitinho para Joabe. E naquele bilhetinho, o rei estava dizendo assim: olha, bota Urias na frente da batalha. Bota Urias para morrer. Foi isso que o rei Davi pediu. Joabe, também obediente, fez conforme o rei havia mandado. E quando Davi soube que Urias havia morrido, qual foi a resposta dele? Ah, Joabe, fica tranquilo. A espada mata este ou aquele. Olha que falsidade. Ele queria dizer o quê? Não se preocupa se Urias morreu. Não se preocupa, não tem problema Urias ter morrido. Ele morreu porque a guerra é assim. Ele morreu porque as coisas acontecem assim. Ora, ele mesmo mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha e pior, coloca Urias na frente da batalha e deixa ele sozinho. Ou seja, se afastem, deixa ele lutar sozinho. Por quê? Porque aí ele vai morrer. Olha que traiçoeiro foi o rei Davi. Entretanto, olha o que diz no verso 17. Passado o tempo do luto, Davi mandou que trouxessem para o seu palácio, que trouxesse Batseba para o seu palácio. E ela voltou a ser a sua mulher e lhe deu um filho, porque ela estava grávida do filho de Davi. Entretanto, todavia, contudo, olha que forte, estas más atitudes de Davi, essas atitudes ruins de Davi, entristeceram ao Senhor. Ou seja, Urias não sabia que tinha sido traído por Davi. Joabe não sabia direito por que o rei estava querendo matar Urias, mandar matar Urias. O rei foi muito leve, né? Singelo, prudente, fez aquela cara de bom moço, mas no fundo estava sendo um traiçoeiro com Urias. Joabe não entendeu, Urias nem soube o que estava acontecendo, as outras pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Entretanto, Deus sabia
o que estava acontecendo. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus vê todas as coisas. A gente vai ver no capítulo 12 de 2 Samuel que Deus então mandou um mensageiro para falar com Davi, o profeta Natã. E o profeta Natã chegou na presença de Davi e disse assim para ele: olha, Davi, verso 1, capítulo 12, 2 Samuel 12, verso 1. Davi, numa cidade havia 2 homens. Olha, o profeta Natã sendo usado por Deus para falar com Davi. Numa cidade tinha 2 homens, um pobre e um rico. Davi era extremamente rico, né? Urias não era rico. Urias tinha o quê? O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas, ou seja, o rei Davi tinha tudo. Tinha comida, tinha bebida, tinha riqueza, tinha poder, tinha autoridade, mandava e desmandava, tinha tudo o que queria, né? Entretanto, o pobre nada tinha. Nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Olha isso. Urias não tinha nada, Urias só tinha sua esposa e a lealdade que ele tinha ao rei. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu com ele e com os filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne da sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Deus, o Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece pena de morte. Olha como nós somos em muitos momentos. Davi ouviu dizer que tinha um pobre e um rico. O rico tinha tudo, o pobre só tinha uma cordeirinha. Aí o homem foi lá e pegou e matou a cordeirinha dele. Davi, quando soube disso, isso é um absurdo. Que homem injusto, que homem péssimo, que homem desleal. Aí ficou enfurecido. Mas antes, porém, Natã disse assim para ele. Exatamente, Kézia. Natã disse assim para ele no verso 7. Este homem és tu. E assim, diz o Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, e tinha salvado mesmo, né? Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu havia acrescentado muito, muito mais. Sendo assim, por que desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para o teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que se tornasse a tua mulher. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste, Davi, às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Davi então falou para Natã: pequei contra Deus. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Deus perdoa o teu pecado, não morrerás, mas por teres ultrajado a Deus mediante essa atitude, o filho que tiveste morrerá. Então Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino e a mulher de que Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Olha só que forte isso, gente. Estamos aqui há 41 minutos. Olha que forte. Davi não percebeu que estava pecando contra Deus. Davi não entendeu que estava traindo o amigo Urias e que estava traindo a Deus. Davi não entendeu que ele não estava enganando Urias, enganando todos. Ele não entendeu que ele estava vendo, que Deus estava vendo tudo que ele estava fazendo. Davi não compreendeu que existe o olho de Deus que tudo vê, que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas. E graças a Deus, que Deus é bom. Ele é fiel, ele é misericordioso. Ele mandou o profeta Natã para falar com Davi. Davi teve tempo de se arrepender, graças a Deus. Davi disse: eu pequei contra Deus, sou miserável, estou errado, não deveria ter feito isso, graças a Deus. Entretanto, as consequências não deixaram de existir. O filho adoeceu,
esse filho que eles estavam tendo, adoeceu. Davi jejuou por este menino, Davi chorou por esta criança, Davi pediu por esta criança, passou 7 dias sem comer, ficou triste, mas depois desses 7 dias, Deus levou a criança conforme disse que levaria. A gente sabe que Deus é tão bom que ele transforma a maldição em bênção. Depois Davi e Batseba tiveram Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Não sei se eles tiveram outros filhos, mas Deus transformou essa maldição em bênção. Mas as consequências ficaram. E o que eu venho dizer aqui pra você agora? A gente está vivendo um tempo de muitos adultérios. A gente está vivendo um tempo de muitas traições. A gente está vivendo um tempo de muitas mentiras. E Deus sempre dá tempo para o arrependimento. Davi foi extremamente traiçoeiro com Urias. Ficou com a esposa dele. E ficou quando? Quando estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. Davi estava descansado, Davi estava tranquilo, Davi estava onde não deveria estar. A palavra diz que era o tempo em que os reis iam para a guerra. Entretanto, Davi não foi para a guerra e resolveu ficar em casa. Então, preste atenção onde você está. Preste atenção onde você não deve estar. Preste atenção nas conversas. Nós precisamos prestar atenção nas conversas que nós estamos tendo. Com que tipo de pessoas nós estamos conversando? Que tipo de brechas nós estamos dando? Que tipo de abertura nós estamos dando? Com quem nós estamos conversando? Com quem nós estamos batendo papo no WhatsApp? Com quem nós estamos abrindo espaço para que saiba da nossa vida, né? Tem muitas mulheres casadas que conversam com muitos homens casados e passam lutas no casamento, normal, todo mundo tem luta, todo mundo enfrenta luta no casamento, mas decide contar as lutas do casamento, uma mulher decide contar as lutas do casamento para um outro homem que também é casado. Ou um homem que está com lutas no casamento decide contar as lutas do casamento para uma mulher que também é casada. É por causa disso que muitas famílias estão se desfazendo. É por causa disso que muitos casais estão terminando. É por causa de muitas traições, por causa de muitas mentiras. E existem muitas coisas que estão em oculto. Existem muitas coisas que estão escondidas, que Deus está trazendo à tona nesse tempo de agora, para que haja cura e para que haja arrependimento. Deus sempre mostra o pecado, expõe o pecado, não para envergonhar as pessoas. Deus não expôs Davi para que ele ficasse envergonhado. Deus expôs para que ele tivesse tempo para se arrepender. E graças a Deus, Davi teve esse tempo para se arrepender. Mas as consequências, elas não têm como não surgir. Elas precisam vir à tona. As consequências, elas são necessárias, porque isso faz parte da forja de Deus em nós. Nós estamos sendo forjados por Cristo. É necessário que isso aconteça. E eu resolvi falar sobre esse tema tenso aqui com vocês. Por quê? Porque muitos casais estão terminando. Nós estamos num tempo de muitas separações. Nós estamos num tempo de muitas mentiras vindo à tona, de muitas falsas verdades, de muitas falsas amizades. Eu sei de casais, de homens que mantêm relacionamentos extraconjugais há anos, de homens que têm amantes há muitos anos. Eu sei de casais que quase se destruíram por amizades, mulheres com amigas que não são amigas de verdade, homens com amigos que não são amigos de verdade. Eu sei de casos de homens que estão terminando o casamento com mulheres para ficarem com outros homens. Eu sei de caso de mulheres que terminaram o casamento porque se apaixonaram por outras mulheres. Eu sei de caso de amigas que viviam grudadas e a amiga tomou o marido da outra. Eu sei de caso de amigos que viviam grudados e o homem tomou a esposa do outro. Então preste atenção em que tipo de amizade você está tendo, que tipo de assunto você tem deixado entrar na sua vida, que tipo de pessoa você tem deixado entrar na sua vida. Preste atenção sobre a imoralidade. A gente está num tempo em que muitos terão a vida destruída. Nós precisamos orar e clamar pelas famílias. Nós precisamos clamar pelos casamentos. Nós precisamos pedir a Deus que entre com providência. Porque muitos casamentos já acabaram e muitos outros vão acabar. A gente está num tempo de muitas desilusões, um tempo de frieza emocional, um tempo em que o amor está se esfriando cada dia mais. As pessoas, elas já têm dificuldade de amar, agora terão ainda mais. Preste atenção, sabe? Escolha realmente a dedo. Existem amizades verdadeiras, sim. Eu tenho amigas verdadeiras, mas eu conto aqui nos dedos de uma mão. E eu digo que é nos dedos de uma mão do Lula, que só tem 4 dedos. Sendo bem honesta, são raríssimas as pessoas com as quais a gente realmente pode contar. São raríssimas as pessoas que realmente nos amam, que realmente querem o melhor para nós, que realmente amam a nossa vida. Observe, preste atenção. Preste muita atenção. E por que eu tô dizendo isso? Olha o que diz aqui.
Oi, amiga. Saudade, amiga. Amanhã é seu aniversário, né, Estezilda? Então, preste atenção nisso. Provérbios capítulo 5 diz assim: Filho meu, Provérbios 5, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá atenção aos ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Oi, Marcelo. Oi, Débora, Amora, paz do Senhor. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. E não te aproximes da porta da tua casa. Olha só, a gente se aproxima do perigo. A gente corre para o perigo. A gente não foge da aparência do mal. A gente corre para perto da aparência do mal. Tudo que aparenta não ser bom, a gente corre. Então, assim, se você vê um cara que é muito bonito, tá com problemas no seu casamento, no lugar de se afastar do cara que é muito bonito, que pode ser uma tentação, você corre para perto do cara. Né? Ou então, você que é homem e tá com lutas na sua vida, no seu casamento, tá num momento difícil, sua mulher tá em depressão, você conhece uma mulher muito bonita e começa a conversar com essa mulher e se aproxima cada dia mais. No lugar de se afastar da aparência do mal, se afastar, a gente se aproxima. Por quê? Porque todo mundo quer trair, porque todo mundo é adúltero, porque todo mundo é mentiroso. Não, nem todo mundo. Existem amizades que são saudáveis, existem pessoas que sabem se relacionar, existem pessoas que sabem respeitar um casal, né? Existem pessoas que sabem compreender uma família, mas porque muitos agem dessa maneira. E as pessoas, elas gostam, muitos de nós gostamos do perigo. Parece que a gente gosta de correr pro perigo. A gente gosta do perigo, né? E no lugar da gente se afastar daquilo que já aparenta ser mal, a gente se aproxima. Olha só o que diz o verso 9. Para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Ou seja, quando você se aproxima do homem ou da mulher adúltera, do homem ou da mulher, do ser humano que tem a traição, que tem isso como um mandamento na sua vida, da pessoa que não tem noção do que é fidelidade, da pessoa que não tem noção do que é honra. Urias tinha noção do que era honra, Urias sabia o que era fidelidade, Urias era fiel, Urias era honesto, Urias era leal. Urias era leal o tempo todo. Davi não foi leal com Urias. E olha que forte isso. Quando você se aproxima da mulher adúltera, do homem adúltero, o que você pode acontecer na sua vida? Você vai perder sua honra. Você vai entregar sua honra para os outros. Você vai perder a sua própria vida para o homem cruel e violento. Você vai perder os teus bens e os estranhos vão ficar fartos com os seus próprios bens. Os outros vão enriquecer às suas custas. Olha o que está dizendo. Isso aqui é Provérbios 5. Verso 10. Os outros eles vão enriquecer às custas do seu próprio trabalho se você perder a sua vida para o adultério. Se você se aproximar da mulher adúltera e do homem adúltero. A tendência é que você perca essa guerra. Não tenta lutar contra a carne, porque a nossa carne é maldita. A nossa carne é péssima. Então não tenta lutar contra a carne dizendo que você pode, que você é forte, que você consegue negar, que aquela mulher muito bonita você consegue ficar numa boa. Sai dessa história de eu vou assistir um filme com a minha amiga querida, você é casada, a mulher é casada, vamos assistir um filme juntos, nós somos apenas amigos. Sai dessa história, gente. Acorda pra vida. Vamos ser prudentes. Nós precisamos de prudência. Sai dessa história de fulano é meu amigo, ele é meu melhor amigo, ele vem dormir na minha casa, o cara tem namorada, vai acabar o namoro dele. Se bem que namoro eu sei que foi feito para terminar, mas existem namoros que têm um propósito para casamento. Existem namoros que são da vontade de Deus e tem muitos acabando aí porque estão se perdendo no meio do adultério e da mentira. E eu volto a dizer, Deus está mostrando o adultério para que haja perdão, cura e arrependimento. Eu não tô falando aqui sobre adultério para julgar as pessoas que são adúlteras, para julgar você que já traiu, ou para te fazer se lembrar você que já foi traído, para tocar na tua ferida. Não, tem que haver cura na sua vida. Mas para que a gente entenda que Deus mostra isso para que haja arrependimento. Deus mostrou o que Davi havia feito. Nós lemos aqui 2 Samuel capítulo 11.
Deus mostrou para Davi o que ele o que ele teria feito, o que ele tinha feito. Deus mostrou para Davi o que ele não deveria ter feito. Deus sempre é misericordioso, então ele mostra para você o que você não deve fazer. Ele mostra pra gente onde a gente não deve trabalhar. Ele mostra pra gente com quem a gente não deve se relacionar. Ele mostra pra gente quem a gente não deve deixar entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ele sempre mostra pra gente quais são as pessoas de confiança e quais as pessoas que não são de confiança. A gente não dá trela pro que Deus está falando. A gente não ouve o que o Espírito Santo está falando. Ele fala constantemente, ele mostra quem as pessoas são e nós não damos ouvido. Então preste atenção, nós estamos num tempo de muita manipulação, num tempo de muita dominação, num tempo de muita opressão, de amor frio, de amor gelado. Preste atenção, de falsas amizades, de falsos relacionamentos. Muitos casamentos estão acabando, muitos casamentos estão chegando ao fim por conta do adultério. E o adultério é uma porta terrível que vai fazer com que você perca a sua honra. Você vai perder sua própria vida, você vai perder os seus bens, os outros vão enriquecer às custas do seu trabalho. Você vai se queixar e gemer no final da sua vida. O seu corpo vai perder o esplendor e o vigor e vai deixar a tua carne. Então você vai gemer no final da tua vida. No final da tua vida você vai murmurar e você vai dizer: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Provérbios 5, verso 12. Não quis ouvir, verso 13, os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Olha que palavra forte, pesada. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Olha isso. Então, a palavra vem nos dizer: o adultério te faz perder a honra. O adultério te faz perder a vida. O adultério te faz perder os seus bens para os estranhos. O adultério vai fazer com que os outros em si enriqueçam com os seus próprios bens. O adultério vai fazer com que você chegue no final da vida sozinho, sozinha. E você vai gemer e dizer: por que eu não ouvi o que Deus me falou? Por que eu não ouvi o que os meus amigos de verdade me falaram? Por que eu segui por esse caminho? Por que eu não segui por outro caminho? O adultério vai trazer solidão. Lembra da samaritana de João no capítulo 4? Aquela mulher era solitária, já tinha tido 5 maridos, estava no 6º que também não era dela. Ou ela sofreu adultério, ou cometeu adultério, eu não sei como foi a vida dela. Eu só sei que aquela mulher era sozinha e solitária. Ela passou a ter uma nova vida quando ela conheceu Jesus. E essa live aqui não é para julgar os que podem estar agora em adultério e precisam assumir. Não é para julgar os que adulteraram e não assumiram ainda. Não é para julgar você que tem levado essa vida assim, ou você que pode saber de alguém que está vivendo assim. Não. Essa live é para fazer com que a gente chegue ao arrependimento. Essa live é para fazer com que a gente entenda. Deus mandou o profeta Natan para falar com Davi. Deus está me mandando aqui agora para falar com você. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois essa live, você que não quer assistir, você que acha desnecessário esse assunto, você que esconde para debaixo do tapete não somente adultério, mas mentira, fofoca, traição, ira, mentira, roubo, assalto. Quantos de nós roubamos dinheiro dos outros? Quantos de nós mentimos e enganamos? Somos traiçoeiros, somos enganosos, somos mentirosos, somos maldosos. O que o Senhor está nos dando é tempo para o arrependimento. Essa live não é para te julgar, porque eu erro constantemente. Eu preciso que Jesus me ajude constantemente. Essa live é para trazer à tona aquilo que está no oculto. A palavra diz que nada que está em oculto, nada que está no escondido não vai ser revelado. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E se Deus revela, é porque Ele dá tempo para o arrependimento. Agradeça. Se Deus está revelando, é porque Ele está te dando tempo para você mudar de rota. Se Deus revelou esse adultério, se Deus está revelando essa mentira, se Deus está revelando essa traição, é porque Ele não quer que você perca a honra. Ele não quer que você perca a sua vida. Ele não quer que você perca a sua família. Ele não quer que você perca os seus bens. Ele não quer que você perca a sua vida. Ele não quer que você chegue no final da vida sozinho ou sozinha, sem ninguém, sem família, sem amigos, sem ninguém. Deus não quer isso pra nós. É por isso que Ele dá tempo para arrependimento. Então essa live é para você se conscientizar, para que nós cheguemos a uma conscientização necessária, para que a gente feche portas que são necessárias. Se Deus está falando contigo hoje, fecha essa porta. Por que você fica no WhatsApp de conversinha com um homem que é casado? Por que você fica no WhatsApp de conversinha com mulher que é casada? Por que você fica curtindo fotos e fotos de homens e mulheres nus, seminus na internet, aqui no Instagram, no Facebook? Por que nós damos essas brechas? Por que a gente não fecha? Por que quando a gente vai pra academia, a gente vê uma mulher bonita que vai pelada pra academia, a gente fica olhando pra ela? Por que não desvia o olhar? Por que não desvia o olhar? Por que a mulher não troca de roupa? Sim, poderia usar outra roupa, mas aí quem decide é ela. O que eu tenho a ver com isso? Mas o meu olho, quem manda no meu olho sou eu. Então no meu olho eu vou mandar. Então a gente precisa comandar a nossa vida.
a nossa mente e os nossos pensamentos. Então, não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Então, essa palavra é um alerta necessário. É um tema pesado, tanto é que não são muitas pessoas que querem assistir. Não são muitas pessoas que gostam. É um tema pesado, porém necessário. Por isso eu estou aqui. E eu vou deixar essa live salva sim. Eu não ia deixar, porque eu falei que só ia deixar de acordo com o engajamento das pessoas. Mas eu vou deixar. Porque existem pessoas que não querem assumir que precisam assistir sobre esse assunto, mas depois elas virão aqui para assistir. Por quê? Porque Deus está tratando, Deus está mostrando, Deus está passando uma peneira pela terra. Preste atenção. Deus está separando o joio do trigo e o joio do trigo está dentro das igrejas. Preste atenção. Tem muitos casais dentro das igrejas em adultério. Tem líderes de louvor em adultério. Tem pastores em adultério. Tem mulheres em adultério, tem amigas que não são suas amigas, tem amigos que não são seus amigos, tem pessoas que dizem que são fiéis a você e leais e não são. Davi não foi leal a Urias, não foi leal. Urias era leal a ele, mas Davi não foi leal. Entretanto, essa palavra é para te fazer lembrar. Deus é tão bondoso e tão misericordioso que mandou o profeta Natan falar com Davi. Davi se arrependeu, glória a Deus, mas aquele filho eles não tiveram, porque Deus disse que levaria aquele filho como consequência do ato dele. Do pecado dele com Batseba. Deus é justíssimo. Não queira a tua justiça, queira a justiça de Deus. Deus sabe tudo que faz, Deus é justo. Então, como a Jaqueline tá fazendo aqui agora, marque outra pessoa para que ela assista essa live aqui. Ou então manda nessa setinha aqui, nesse aviãozinho, manda para alguém, já que a pessoa não quer saber que ela precisa assistir sobre isso, ou para a pessoa não se sentir exposta de alguma forma, manda nesse aviãozinho aqui para que outras pessoas assistam essa live, porque essa é a realidade que nós estamos vendo agora. Eu ouço todos os dias sobre a história de casais que estão terminando, que podem terminar, que estão prestes a terminar por conta do adultério. E vou te falar outra verdade, quanto mais perfeito o casal é, mais mentiroso ele é, porque eu gosto de casais com vida real. Casal com vida real tem problema, tem luta, tem desentendimento. Eu não penso igual ao Daniel não pensa igual a mim, nós temos coisas em divergência, nós não somos iguais, somos um casal com vida real. Essa história de casal, de família, de margarina não existe. Você viu aí Gustavo Lima e Andressa Suíta? Era o casal perfeito, maravilhoso, perfeito não tem nada, perfeito é só Jesus. Nós não somos perfeitos, então o tempo para curar é agora. O tempo para mudar é agora. O tempo para transformação é agora. O tempo para cura é agora. Então pega essa palavra, manda para alguém que precisa e guarda ela aí no teu coração. Eu não preciso saber da tua vida, mas Deus conhece. Deus viu o que Davi fez e Deus viu o que todos nós estamos fazendo. Que Deus traga cura e libertação, que Deus traga renovo e paz para tua vida. Beijo muito grande. Ah, tá, deixou, beleza. Então, vou dar um final melhor aqui, tá? É que deu 1 hora certinho aqui. Que Jesus te abençoe, que essa live tenha falado contigo, que essa live fale com mais pessoas, que essa live enche o seu coração, que essa live te traga cura, que essa live te traga entendimento, que essa live te traga amor, que essa live te traga discernimento, que essa live te traga prudência, que essa live te faça fechar portas que são necessárias, que essa live te faça abrir portas que são necessárias, que o Espírito Santo te dirija em todos os momentos. Manda pra alguém essa live, que eu sei que tem muitas pessoas precisando ouvir. Um beijo muito grande. Beijo, Fran, minha amiga Esté, Ieda, todos vocês que estão aqui agora, todos que estiveram antes, Anne, Jaque, Cláudia, minhas tagarelices, Reiana Rocha, Jéssica. Um beijo para todos. Que Deus abençoe. Janaína, beijo bem grande. É uma palavra difícil, mas é uma palavra necessária. Por isso que eu vou deixar salvo e você vai mandar para alguém que precisa ouvir. Beijocas.